Seguinte, o Bayern de Munique está fazendo um mercado muito interessante. Mais Bayern de Munique e menos FC Hollywood, né? Olhando para o mercado de uma forma mais inteligente. E eu acho que a contratação é muito positiva. Já achei que o Ito foi bom, né? Não é extraordinário o japonês zagueiro que foi contratado junto ao Stuttgart, mas acho, pagando a multa rescisória, mas acho que o Olise é um patamar bem acima, tá? E é uma promessa do futebol francês, é uma promessa dentro da Premier League, e acho que o Bayern acerta, só tem um porém. Antes de falar sobre esse porém, gostaria de falar um pouco do jogador, né? O Olise tinha uma multa rescisória considerada baixa pela posição para a Premier League e, enfim, para o contexto de um jogador dessas características. O Bayern de Munique foi lá e pagou, né? São 45 milhões de libras mais 5 milhões em objetivos, ou seja, 60 milhões de euros. Não é um valor baixo na realidade do Bayern de Munique, mas no mercado de hoje é um valor muito, muito ok para um jogador de 22 anos, que tem características ofensivas, que é goleador. Para vocês terem uma ideia, nessa última temporada ele fez em 19 partidas 10 gols e 6 assistências. É um ponta direito, mas que joga com a perna esquerda, né? Característica principal é esquerdino, ou seja, jogador que corta por dentro, mas ele pode jogar mais centralizado numa linha de 3 ofensiva, pode jogar também pela esquerda. É muito, muito habilidoso, é apelidado no Brasil já de Oliso, né? Por ser muito liso. É bom no enfrentamento, veloz, enfim, é um jogador alto, inclusive, 1,84 m, né? Para ser ponta. E bem interessante. O que eu gostei do que eu vi, e não vi tanto, porque não assisto frequentemente o Crystal Palace, mas vi contra alguns grandes times, é que é um jogador de enfrentamento de 1 contra 1 sem temor, né? É um cara que vai para cima, é ousado, é de drible, é de velocidade, enfim, um jogador que vai chegar ao contexto do Bayern de Munique numa pegada interessante, até mesmo para pressionar os jogadores que já estão lá. Nem sei se vão continuar todos, né? E aí eu tô falando dos pontas de origem. O Gnabry e o Coman, coloco o Sané também nessa turma, mas especialmente o Gnabry e o Coman foram muito inconstantes pelas lesões e pelas exibições nesta última temporada. Mais o Gnabry do que o próprio Coman, mas o Coman também deixou na mão com uma lesão séria na reta final aí. E o Sané também a gente não pode chamar de um jogador constante, né? Por boa parte da temporada foi um jogador que se colocou muita expectativa e pouco entregou. Na reta final ali da Champions conseguiu fazer alguns bons jogos, voltou a marcar, ele não marcado desde outubro e voltou a marcar contra o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões, enfim. Mas é um jogador que precisa dessa pressão. E agora, a estratégia do Max Weber e também do próprio Christopher Freund é buscar jogadores oportunidade no mercado, ou seja, pagando multas rescisórias e olhando para o presente e olhando para o futuro. O Michael Olise é um jogador olhando para o presente e para o futuro. O porém, que me preocupa no Olise, até conversei com o Fred Caldeira sobre isso, é um jogador que se machuca bastante, tá? Desde a época do Reading até agora no Crystal Palace, é um jogador que teve vários problemas de lesão, tornozelo, jogador que já teve problema também muscular, enfim. E aí é óbvio que tem que haver na última temporada, inclusive, uma avaliação, porque o Bayern de Munique não pode apostar suas fichas em um valor que, como eu disse, para o Bayern não é baixo, num jogador que vai se machucar muito durante uma temporada. Acho que isso está na equação, mas gostei muito da contratação. Tem só um porém também em relação a oportunidades do mercado. Tem o Nico Williams, da Espanha, que também já estava no radar do Bayern de Munique, como um dos jogadores que mais está se destacando nessa Eurocopa e tem uma multa rescisória também de 60 milhões. Com a contratação do Olise, fica difícil fazer outra aposta para essa posição, até pelo plantel que o Bayern tem, e contratar o Nico Williams. Ou seja, se você me perguntasse quem você prefere, eu preferiria o Nico Williams do que o Olise. Mas acho que o Olise é um jogador muito, muito interessante. Acho que o Bayern acerta na contratação.